Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o esqueleto axial, falamos apenas dos ossos do crânio e da face. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao esqueleto axial, falando sobre a caixa torácica ou tórax. O tórax é constituído de 12 pares de costelas. Então, como vocês podem ver na imagem, nós temos aí a caixa torácica. Ela é formada pelas costelas, pessoal, e pelo osso externo. O osso externo é esse que vocês estão vendo bem na frente. Tem a setinha aí, mostrando o osso externo. Externo, pessoal, é desse jeito mesmo, é escrito, é com S, não é com X, viu? Porque o X seria externo de fora, né? No caso, nós estamos falando do osso externo, a escrita é dessa forma mesmo. Então, vamos lá. Então, nós temos o osso externo e nós temos os 12 pares de costelas. Nós temos, primeiramente, os 7 pares, iniciando de cima para baixo. Vocês podem ver na figura. Os 7 primeiros pares de costela, eles se ligam diretamente ao osso externo. Vocês podem observar aí na imagem que ela está ligada diretamente ao osso externo. Essas costelas que se ligam diretamente, elas são conhecidas como costelas verdadeiras, viu? Então, elas se ligam diretamente ao osso externo. Se vocês observarem na imagem, vocês conseguem contar aí através da figura que foi colocada. Em sequência, nós temos as 3 seguintes que ligam-se entre si. Observem que as 3 seguintes, elas não têm cada uma ligação no osso externo. Ela apenas, a primeira se liga e as seguintes se ligam na primeira, viu? Então, essas são 3 costelas e elas são chamadas de costelas falsas, viu? É esse nome mesmo, costelas falsas. São as 3 costelas que apenas um se liga ao osso externo. E nós temos, pessoal, as 2 últimas costelas que elas não se ligam a nada. Elas não se ligam ao osso externo. Elas são conhecidas como costelas flutuantes. Observem na imagem que ela fica um pouco mais atrás, viu? Qual a função da caixa torácica? A caixa torácica ela tem a função de proteger os nossos órgãos internos que ficam alojados dentro da caixa torácica, por exemplo, coração, pulmão e demais. Esse osso externo, eles se ligam nas costelas através de uma cartilagem. Como vocês podem observar, essa parte mais esbranquiçada da imagem seria a cartilagem que liga o osso externo às costelas, viu? Então, é bem simples, só para um conhecimento bem básico para vocês. Depois da caixa torácica, nós vamos ter a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é muito importante para vocês conhecerem, saberem as suas nomenclaturas. Então, vamos lá. A coluna vertebral, ela também faz parte do esqueleto axial. Ela é formada por vértebras. Nós temos aí um conjunto de vértebras. Elas ligam entre si por articulações. Então, observe aí na imagem que nós temos abaixo. Nós temos uma vértebra, viu? Vocês estão visualizando a vértebra. Então, a coluna vertebral ela é formada por um conjunto de vértebras. Essas vértebras elas ficam sobrepostas uma sobre a outra e elas são ligadas por uma cartilagemzinha. Essa cartilagem ela é bastante flexível, móvel, que é chamada de cartilagem articular, que é o que facilita o movimento e o que torna a coluna vertebral bem flexível, viu? Então, essas curvaturas que a coluna faz, vocês, na próxima imagem vocês vão perceber, a coluna por si só, ela não é reta, ela não é perfeitamente reta, ela tem umas curvaturas naturais.
Essas curvaturas, elas ajudam a equilibrar o corpo e a amortecer os choques durante o movimento, viu? Então, essas curvaturas, elas são normais. Nós temos os tipos de desvios posturais, que são escoliose, lordose e cifose, que a gente vai estudar posterior. Depois que a gente estudar o esqueleto axial, a gente vai estudar os desvios posturais. E vocês vão entender que, além da curvatura normal, quando a coluna faz uma curvatura excessiva, em excesso, por exemplo, ela pode ter algum problema de desvio, como lordose, escoliose, alguma coisa do tipo. E nós vamos estudar também sobre a medula óssea. A medula óssea, ela é o nervo da coluna, ela fica no centro da coluna. Vocês podem observar aí na imagem da vértebra que no centro da vértebra tem um buraco, né? Esse buraco é por onde passa a medula óssea. Nós vamos estudar posteriormente. Por isso que vocês precisam conhecer geral a estrutura da coluna. A gente vai estudar posteriormente a função da medula óssea e a importância dela, né? Principalmente na hora dos movimentos que a gente vai realizar, né? Em caso de acidentes, por exemplo, também, quando a pessoa fica paraplégico, tetraplégico, a gente vai estudar sobre isso posteriormente. Ela é constituída, pessoal, a coluna, por 24 vértebras. Então, é um conjunto de 24 vértebras independentes. Mas, ao final da nossa coluna, nós temos um conjunto de 9 vértebras que estão fundidas, que são conhecidas como vértebras fundidas, viu? Então, nós temos aqui, observem na imagem, da coluna dividida, ela está dividida. Nós temos a região cervical da coluna, nós temos a região torácica, a região lombar e a região sacral e nós temos o cóccix, viu? Então, é importante vocês conhecerem a estrutura da coluna vertebral, viu? Importante até porque vocês vão, esse ano já vão realizar questões do Enem e vocês vão se deparar com questões sobre coluna vertebral, né? Então, é importante vocês conhecerem. Então, nós temos, na região cervical da coluna, nós temos 7 vértebras, pessoal. Essa região em verde, a imagem em verde, se vocês contarem, nós vamos ter um número total de 7 vértebras do pescoço, sendo que a primeira vértebra, ela é chamada de atlas e a segunda, ela é chamada de axis, viu? E essas duas vértebras, elas são responsáveis pelo movimento do crânio, viu? É muito importante vocês saberem disso. A partir de diante, vocês vão contar as vértebras com C1, C2, C3 e assim por diante, né? Na região em laranja, nós temos a região torácica, viu? São 12 pares de vértebras e essas vértebras, pessoal, elas vão se articular com a coluna ou com as costelas. Observem na imagem que vocês estão vendo que elas têm uma ligação com as costelas. Então, é a região torácica da coluna. São 12 pares, ou 12, um número total de 12 vértebras, viu? A região lombar. Na região lombar, em rosa, na imagem, nós temos 5 vértebras. E essas vértebras, pessoal, elas são maiores. Vocês estão observando que elas são bem maiores. Elas são maiores porque elas que sustentam a maior parte do peso do nosso corpo, viu? Uma pressão a pressão que se faz nelas é bem maior. Então, por isso que elas são um pouco maiores. Vocês já observaram, já viram falar que grávida sente muita dor na região lombar, né? Então, por que a grávida sente dor na região lombar? Porque ela sente muita dor nas 5 vértebras lombares. Por quê? Porque ela, como
a barriga cresce, vai crescer, elas vão ficar sendo uma tensão, puxando elas para frente. Então, elas vão ficar o tempo todo em curvatura, que é para ajudar no equilíbrio da pessoa, da mulher grávida no caso. Por isso que a pressão sobre elas é bem grande quando a mulher está grávida. Então, por isso as dores. Logo após, nós temos em azul o sacro, a região sacral. A região sacral são 5 vértebras sacrais e elas são fundidas, viu? Como elas são fundidas, elas parecem um osso só. E esse osso, ela vai ter uma ligação com a cintura pélvica, como vocês podem ver na imagem, que seria o quadril. Então, são 5 vértebras fundidas, pessoal. E, por último, nós temos o cóccix. O cóccix é aquele ossinho, né? Que quando você cai de bunda no chão, dói, é lá que bate. Então, o cóccix são um conjunto de 4 vértebras coccígeas, viu? São também unidas e são também fundidas. Elas são 4 vértebras fundidas. Então, posterior a gente identificar o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, nós vamos estudar sobre os desvios posturais e é importante vocês conhecerem as regiões da coluna vertebral, viu? E por último, nós temos o osso hioide. O osso hioide é o osso possui um formato de U e atua como um ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço, viu? Então, ele faz parte do esqueleto axial também, ele é apenas esse ossinho aí em formato de U. Vocês estão vendo na imagem onde é que ele fica localizado no corpo humano. E posteriormente, nós vamos ver agora o esqueleto apendicular, que eu já falei na aula anterior, que ele forma as apêndices do corpo. É formado pelos membros superiores, que são braços, membros inferiores, que são pernas, cintura escapular, que seria os ombros, né? E a cintura pélvica, que seria o quadril. Então, pessoal, um beijo e até a próxima aula.